Bom dia, ouvintes! Estamos aqui hoje, numa manhã de quarta-feira, gravando esse episódio, diferente um pouco das nossas manhãs de segunda às 6 da manhã. Estamos aqui às 8h30, a Ana diretamente do aeroporto, o Vasco lá dos Estados Unidos, Caju, pra onde tu anda, Caju? Fronteira Oeste. Fronteira Oeste. Uruguaiorque, Uruguaiorque. Estamos aí reunidos para falar principalmente sobre um tema da COP 30, e para não deixar passar muito aí as dúvidas, os questionamentos, a gente vai começar contando um pouco como foi a nossa experiência, a experiência da Ana, a minha experiência e várias perguntas aí que vão surgindo ao longo do episódio. Então, bom dia, Ana! Bom dia a todos. Hoje estamos essa realocação, vamos dizer assim, né, É. cada um num canto. Eu tô aqui no aeroporto sentadinha no café, mas é porque eu cheguei faz pouco. Mas que bom que a gente conseguiu se reunir e falar sobre o evento da COP, que ainda tá pipocando, vamos dizer assim, né. Nesse momento pós-COP, a gente está vivendo muito os eventos que estão discutindo, o que nós vivenciamos lá e os encaminhamentos e o que deu e o que não deu também, né, mas É. com o objetivo da gente olhar e pensar: "Bom, o que que nós temos que seguir, para que caminho nós temos que seguir e o que que a gente tem que focar para o ano que vem e para todos os desafios que vêm pela frente". Eu acho que era importante, né, a gente dar uma explicada rápida aqui, para quem foi a primeira COP que eu fui, nunca tinha ido em COP, mas, Uhum. explicar um pouco dessas divisões das zonas, né, das zones. A gente teve lá, normalmente a COP tem as 2 zonas, a Blue Zone e a Green Zone, e esse ano a gente teve uma terceira zona que foi a Agri Zone, né. Então só para que todos entendam, a Blue Zone, na verdade, ela é uma área restrita, onde estão ali as delegações internacionais, né, as delegações oficiais, diplomata, governo, imprensa, todo mundo com credencial para entrar, e Blue ali Zone. a Blue Zone, aonde são realizadas realmente as negociações. Lá é onde são tomadas as decisões políticas, vamos dizer assim, aonde o canetaço acontece, é lá na Blue Zone, por isso a restrição de entrada, pessoas com credencial ou que façam parte desses grupos e que estão envolvidos, né, diretamente com as negociações oficiais. Por outro lado, a Green Zone, ela é um espaço aberto, completamente aberto ao público, entra todo mundo, tá, público em geral Ou e o seja, pes Green Zone é uma zona. é uma zona, literalmente. E lá em É Belém, a zona. literalmente foi uma zona, porque a gente entrava e já se deparava com aquele monte, de pessoas, de diferentes, né, ali locais, e porque tem as empresas também, né, tem o pessoal da sociedade civil, das ONGs, de empresas, de universidade, cada um tem seu stand lá na Green Zone, mas tinha muitos indígenas, né, o pessoal ali, mostrando seus produtos, seus artesanatos, fazendo as suas pinturas. Então, realmente, a gente entrava e tinha um impacto, assim, porque era muita gente e uma zona, É. literalmente. Ana, mas assim, para dar uma ideia ao nosso a quem nos está escutando, é um tipo de evento aonde tu consegue caminhar normalmente na green zone ou as pessoas ou tu é andado junto com assim, como é que é o É, a assim, ó, eu tive na Green Zone 2 dias que eu participei dos painéis. Estava muito cheio, muito lotado, pra gente se locomover tinha uma certa dificuldade, tu tinha que sair um tempo antes para conseguir chegar lá no stand né, que tu queria, porque não era uma coisa muito fácil, assim, tinha muita gente, mas a gente conseguia se locomover, tá, então muita gente mesmo, estava lotado. Tu não tem Ana. experiência em eventos, né, Ana? Tu teve dificuldade de se deslocar, tu não tem essa Quase Mas não eu vivência, assim, tem. de A eu destreza. pedi um mapa, pedi para o pessoal: "Me mandem o mapa da localização do stand, porque senão eu não vou conseguir". Aí no outro dia o pessoal me mandou um vídeo: "Ana, faz assim ó, entra aqui, tá". Então nos dois momentos que eu tive, eu fui guiada, porque a gente não sabe, não conhecia, né, mas é realmente porque era muita gente, Caju, e tinha muita gente esparramada, assim, no chão, No literalmente, chão, sabe, né, Ana? no É, chão. O que eu isso particularmente achei uma coisa meio estranha, mas é a achei muito estranho. cultura deles, entendeu, dos indígenas, dos povos ali, né, que estavam. Então, eles vendiam pulseira, vendiam artesanato, faziam pintura nas pessoas e cobrando por isso, e cobrando bem caro, inclusive. Mas estava todo mundo ali. Tinha um espaço cultural também, com apresentações de música, de dança típica, né, todas aquelas coisas do Pará. Então, tinha também os espaços culturais, restaurante, comercialização de algumas coisas, e nos estandes aconteciam, os painéis.
tá? Então essa é a Green Zone. A Blue Zone eu entrei num único momento com credencial para participar como ouvinte de uma reunião. Então eu entrei um momento na Blue Zone, foi antes do incêndio, graças a Deus, mas, entrei lá, assisti a reunião que eu tinha, a credencial que eu tinha era para entrar lá em nome da mesa e depois saí, tá? Então não participei ativamente lá. Lá na Green Zone sim, eu participei de painéis. O incêndio foi na Blue Zone? O incêndio foi na Blue Zone. Será Uhum. uma sabotagem internacional? Pois é. 007, 007. E aí teve o terceiro elemento de zona, a terceira zona, que foi primeira COP que existiu, a Agrozone. Então, realmente foi algo assim, ó, inusitado, que demandou muita estrutura, muita organização, e fica aqui os parabéns para os envolvidos, principalmente o pessoal da Embrapa, Ministério da Agricultura e a CNA, que são os que mais se envolveram ali naquela organização. Lá na Agrizone, houveram 400 painéis durante o período da COP. Pensa, 400 painéis realizados, Ou realmente seja, Ana, Green Zone e Agrizone ou separada. Agro? Como Agri. é que... Junto. Uma outra. Agri e Green. Isso. Não Blue, confundam. tudo fisicamente totalmente distintos, tá, Caju? Eram locais diferentes na cidade de Belém, tá? Blue Zone um local, Green Zone outro local e Agrizone outro local, que foi na Embrapa. A Que foi na Embrapa nos Embrapa. Bom dia, É, pessoal. Chegando um pouquinho Bom dia. atrasada. Bom dia, dia para essa turma aí. bom Ana, eu dia. ia te fazer a pergunta, aproveitar, entrando assim, que foi dentro de uma Embrapa mesmo, uma das 4 Embrapas na Amazônia. Eu nem sabia que tinha tanta Embrapa na Amazônia, Foi mas foi dentro da lá dentro. Embrapa. E tu achaste organizado, tu e a Lívia, Sim. muito organizado, assim, porque tinha toda aquela tensão pré-COP, que ia ser um fiasco, que estava tudo, que não ia ser o que foi. Qual é a tua percepção, a de vocês duas nisso? Olha, bom, vamos ver o que a Lívia diz. Peraí que eu tava... Tá no mudo, tá no mudo. Deu, Deu. agora deu. Yara, eu acho, assim, sempre que me perguntaram, mas qual foi, né, digamos, o saldo final, o que tu achou no geral? Eu sempre digo que o saldo foi positivo, visto que eu fui lá na parte da AgriZone e vi tudo que a gente às vezes aprende ou sabe de longe que existe, mas lá estava e realmente estava sendo mostrado, inclusive para quem quisesse ir lá e entender e ver. Não era assim, só um stand ou algo. Tinha lá toda a parte de As pastagens, estações, né? Tinham as estações então assim, dentro da estava Embrapa. muito legal. Aquela parte tem inclusive um painel, depois eu posso até botar foto, mas tem um painel muito legal que o pessoal depois replicou com várias das raízes de vários tipos de... então Esse assim, Muito apareceu legal. bastante. isso é muito legal. Por quê? Porque quem é, às vezes, de fora, ou que não vê isso no dia a dia, não estuda, né, não tem ideia. Isso aqui a gente tá falando lá de sequestro de carbono. Tá, a pessoa talvez fique um pouquinho, né, aquilo fica distante dela. E quando ela chega lá e vê aquele painel, aquilo ali que tem pessoas ali explicando e falando sobre esses temas, aquilo aproxima. Então, eu achei que foi muito legal. Pergunta, guria. Seguinte, tá havendo uma confusão entre Green Zone e o Agrizone. Vocês estão falando agora do Agrizone na Embrapa, deslocado do outro lugar. E a minha Isso. pergunta é o seguinte: pessoas do mundo Sociedade. visitavam a Embrapa ou ficava restrito mais a nós brasileiros? Tá, eu vou colaborar com essa, vamos lá. Só para colaborar com responder a pergunta da Yara. A Green Zone eu achei um pouco conturbada, Yara, tá? Mas o Entendi. entendimento que era um local aberto ao público. Tinha de tudo, Uhum. tinha criança até pessoas realmente que estavam envolvidas na pauta de empresas e nós, de organizações, enfim. Então tinha de tudo, mas era uma bagunça, realmente bem bagunçado, assim, difícil de se localizar, difícil de entender, tudo acontecendo ao mesmo tempo, todos os painéis ao mesmo tempo, a gente não sabia quais painéis que estavam acontecendo, então a Green Zone eu achei um pouco mais bagunçada. A Agrizone não, a Agrizone era organizada, os painéis em tempo, os painéis bem organizados, as pessoas, a gente tinha acesso às diferentes salas, sabia o que estava acontecendo nas salas, tinham 5 salas, fora as demais salas dentro dos prédios da própria Embrapa. Tem credenciamento, né, Ana, na frente Isso, também, com super diferente, credenciamento. Caju, mas também aberto ao público. Não Isso. precisava de um credenciamento anterior, era só ali Isso. deles para eles terem o controle. Tipo assim, evitar manifestação, evitar coisas que, né, talvez não fosse
o que aconteceu até na outra, que entrou Na Green Zone. na Green Zone, houve aquela manifestação e ali, né, aquela invasão, e ali na Embrapa estava bem organizado. E uma Lá na pergunta, Embrapa, Caju, eu assim, ó, muita gente de fora, tinha bastante gente de fora, tá? A CNA, inclusive, colocou à disposição ali, tinham helicópteros que saíam da Embrapa e levavam as delegações ou os interessados para irem a fazendas que legal. próximas para levar as pessoas, para as pessoas verem em loco o que estava acontecendo, como estava sendo feito o trabalho, o que que é o agro, né, no norte do país, mas enfim, além das estações propriamente ali dentro da Embrapa, tá? Então, tinha tudo. Levava, mas pagavam, a pessoa tinha Não, que não. pagar, não? Tinha então a disponibilidade, tava a disponibilidade lá para essas visitas internacionais para levar essas pessoas para essas propriedades, para fazendas, para mostrar o que que é a realidade do agronegócio lá no norte. Então, tudo isso muito organizado, tudo muito potencial. Porém, eu acho que poderia ter tido mais visibilidade de missões e de pessoas de fora do país, de estrangeiros. Os 3 dias que eu fiquei lá, que eu fui na AgriZone, tinha muito mais o público nosso interno, E entendeu? É de produtora, né, o que que seria esse produtor. público? Não era o pessoal urbano, por exemplo, que visitava a Green Zone, era a mesma que Tinha, visitava. tinha urbano também lá na AgriZone, também tinha, mas a gente via que tinha muita gente que era que a gente conhece, né? O mesmo pessoal que a gente Sim, encontra em eventos Da nossa da de bolha. nossa outras bolha, sim. exatamente, de outras entidades, pessoal que faz representatividade, pessoal de iniciativas, entendeu? Pessoal tanto da agricultura quanto da pecuária, mas participando dos painéis, exatamente porque tinha os painéis, né? Então as pessoas estavam lá para falar em nome do seu, desde o peixe, por exemplo, teve lá painéis sobre peixe, painéis sobre suínos, sobre aves, das proteínas, diferentes proteínas, para vocês terem uma ideia de tudo, né? Painel sobre açaí, entendeu? A gente está falando de todos os produtos do agro, né? Então, E o gurias, quanto que assim, foi. ó, daria para dizer, né, porque está tendo que foi muito bem aproveitada pelo agro essa oportunidade, que muitas vezes deixou de ser um evento sobre clima, para ser um evento sobre produção alimentar. Vocês ficaram com essa sensação, a Lívia e tu, Ana, ou não? Assim, Não, isso não, é Yara. puxando brasa Eu para acho que nossa assim, sardinha. ó, Acho é, que acho que poderia ter rendido mais no sentido, talvez, de ter puxado pessoas da Blue e empresas da Green para a AgriZone, puxando eles para eles virem, olharem, participarem mais. Talvez sim, talvez, né, nós mesmos tivéssemos que ter ampliado um pouco mais essa possibilidade das pessoas terem ido para lá e sair um pouco da nossa bolha. Mas eu acredito que não, e principalmente por causa do papel dos enviados, né? Para essa COP, houveram pessoas que foram. O governo fez esse convite para pessoas para eles funcionarem como enviados. Quem eram essas pessoas? No nosso caso do agro, era o ex-ministro Roberto Rodrigues, né? Então ele fez esse papel, sabe? Ele estava ali para isso. Né, de ir lá na AgriZone, participar muito e depois conseguir fazer esse documento, essa condensação de tudo que foi apresentado ali e levar isso para a Blue Zone, né? Então, na verdade, eu acho que muito mais, Yara, o que fica para nós é tipo assim, ó, o que que foi levado para lá, de tudo que nós falamos na AgriZone, o que que foi mostrado Reverberou. lá, exatamente, o que que, né, espelhou lá dentro da Blue Zone. Eu fui num painel, numa reunião apenas, onde se falou muito de pecuária, e eu fui como ouvinte, e ali se falou muito, se levou números reais, se falou muito sobre o trabalho, o quanto que a pecuária brasileira é sustentável. Então, o quanto que a gente já tem de iniciativas, enfim, de tudo que a gente sabe, de números. Mas a gente fica na dúvida do que realmente foi parar lá dentro da Blue Zone, de tudo que nós falamos Entendi. sobre o agronegócio. Ana, assim, ó, o que eu acho é que essa AgriZone, que foi foi pioneiro agora no Brasil, essa iniciativa, ela teve pouca repercussão midiática. O que que eu vejo assim da, da COP30, falaram muito sobre outras coisas e essa iniciativa brasileira que mostra a sustentabilidade do agronegócio foi pouco divulgado. Vocês não acham isso? isso foi uma pena. Eu tive um pouco essa impressão, talvez dependendo até do tipo, né, de mídia que tu vai consumir. A gente acaba, claro, ficando também numa bolha aqui, ou sei lá,
algum veículo do Instagram e outras coisas pessoas que a gente já acompanha mostram bastante essa parte da AgriZone. Mas eu acho que no geral eu vou contigo, Caju, também acho que Eu foi um acho que pouco foi mais ou menos por aí. Tinham canais lá dentro, tava tendo mídia lá dentro, tinham canais, tinha os escritórios dos canais, mas os canais do agro, sim. entendeu? Nós falamos para nós Olha, mesmos. Vasco, e Então, é teve que alguma repercussão a Tony, internacional? sim, mas eu só queria voltar nesse ponto, que na realidade, não, quando se fala de COP, a tônica é sempre essa questão de como redução das emissões de gases, de efeitos climáticos, e o principal assunto de COP sempre é e vai continuar sendo, e esse é o acordo que não existe entre os países, de qual que é o caminho para reduzir a queima de combustíveis fósseis, né? Combustíveis fósseis é mais de 80% da é, emissão dos gases de efeito estufa, não vem é, de pecuária, não vem de agricultura, vem de queima de combustíveis fósseis. é isso aí. E isso é a COP, né? O que o Brasil tentou fazer, além de tratar esse assunto, e que talvez isso foi uma das coisas que não ficou no acordo final ah, da conferência, o Brasil teve essa iniciativa de tentar trazer essa ênfase maior para o aspecto da agricultura, que, como vocês mencionaram, não era uma coisa comum nas outras COPs, Habitual. sempre se falava de agricultura, mas o que aconteceu no Brasil foi algo inédito, né? E se dividia nessas zonas, blue, em green, agrizone, e se tu te desse bastante conta disso, Caju, tu vê que as coisas não estão fáceis para o teu time, porque não tem, nem na COP não tem a zona vermelha, por exemplo. Olha, Mas com relação, mas voltando para a agrizone, quando flauta a gente desnecessária. tem o posicionamento da parte da agrizone, agricultura, demonstrar os avanços da nossa agricultura pecuária tropical, a comunicação para a gente tem que fazer esse trabalho aqui dentro, mas para quem é de fora, a opinião de vocês, a mensagem foi forte, o posicionamento foi forte com relação, isso é o que se faz nos trópicos com relação à agricultura na agrizone. Sim, posso falar, Lívia? Não sei se a Lívia quer falar primeiro. Pra falar, Ana. Sim, Vasco, eu acredito que sim, eu concordo com essa afirmação. Eu acho que a COP, ela teve essa capacidade, talvez a gente pudesse ter um pouco mais ter tido um pouco mais de organização para ampliar entendeu? Esse reflexo, essa informação, como muito bem o Caju falou, ali a gente estava muito mais com o pessoal de mídia que é específico da cadeia, né? Ou seja, do setor, mais ali dentro. Houve mídia fora, óbvio, mas majoritariamente o que reverberou lá, onde saiu notícia, foi nas mídias nossas do agro, né? Mas o conceito, o discurso muito alinhado, né? O discurso e o conceito alinhado, sabe? Ou seja, o agronegócio, nós estamos no caminho, a gente já faz o quanto que essa agricultura, a pecuária, enfim, o setor como um todo vem trabalhando fortemente e vem tendo resultados, né? Então, isso reverberou muito, isso estava muito, todo mundo ali Ana, em tinha todos os informações, painéis. por exemplo, tinha uma informação básica, o metano fica 10 anos na atmosfera, gás carbônico 1000 anos. Tinha essas informações assim claramente ou não? Na minha Dentro palestra. dentro dos painéis, sim, se falava Sim. muito. Alívio, o teu painel foi na AgriZone? Não, eu ia até brincar, né, que na minha palestra eu falei isso. Não, eu participei de um painel que não foi dentro dessas áreas, foi lá no hotel, que foi organizado Foi num evento paralelo. foi num evento paralelo, Tá. exato, daí o painel Não foi na própria não COP, foi num tinha evento não paralelo da COP. Tá, isso entendi. aí, não estava lá dentro. Mas eu falei, era inclusive quando na minha palestra eu falei bastante dos mitos, e um deles foi justamente essa questão do metano, mas eu vi também circulando em outros lugares essas questões. Olha, combustíveis fósseis é isso aqui, ciclo dos bovinos é isso aqui. Então, aquele ciclo, né? Nós já fizemos Sim. até conteúdo sobre isso. Isso aparecia bastante também. É, Isso. Mas bastante. Por peraí, exemplo, uma Lívia, pessoa agora... urbana. Peraí, fala, Caju, desculpa. Não, só assim, ó. Ei, Vasco, Blue Zone,
tem a Green Zone, tem a AgriZone e qual é a tua zone aí que tu palestrou, Lívia? Só essas 3 zonas. Não, Nesse mas Zonas é são essa, só agora essas. ela palestrou no Paralelo Sabe, Zone. Tem uma não, outra. mas sabe o que aconteceu, Caju? Eu acho Não. assim, ó, eu acho não. Eu entendi que como estava muito difícil essas questões, tanto de acomodação, de lugares ali da COP, até assim, não só empresas ou outras instituições fizeram alguns eventos até fora. No caso desse evento que eu fui convidada, foi pelo pessoal do Minerva, eles fizeram num hotel, todo um mezanino, fizeram todo um espaço especial para que fossem feitos painéis ali, palestras. Então eu fui convidada, a Camila Telles também teve uma palestra, Quem várias assistiu? quem assistiu? Pessoas, primeiro, alguns convidados, né, que o Minerva convidou e outras pessoas que se cadastravam, que tinham acesso ali. Era um acesso no hotel, assim. Tu Diferente, sabe que a minha preocupação, se eu fico insistindo, quem é o claro. público atingido Boa. por um evento É, dessa magnitude e se nós queríamos, né, vincular a questão da sustentabilidade do agronegócio como contribuinte para o negócio climático, eu quero saber se isso deu liga ou não deu liga internacionalmente. Porque nós aqui já estamos acostumados a, pô, Sim. tudo dá É, certo, tá? A pegada do carbono, é. tarará, nós estamos fazendo uma coisa muito boa. Não, mas eu quero saber se eles lá tiveram essa sensação de que nós aqui não queimamos combustíveis fósseis, que nós temos aqui o álcool da cana, o álcool do milho e a nossa Sim. energia é limpa. Eu quero saber se isso ficou um pouco ou ficou só para o mundo, ficou o indígena lá, o pobrezinho. Isso eu Não, queria saber. eu acho que, Ju, é o seguinte, a impressão que eu tive, tá? Nesse painel, por exemplo, primeiro me perguntaram se podia ser a palestra em inglês, e o painel também era em inglês. Então, assim, muita gente de fora vindo assistir, tinha lá o rapaz, né, o pessoal fazendo tradução simultânea. Então, até para te dizer, ontem mesmo eu fui ali na Nespro, num evento que eles tinham, falar com os alunos e falar algumas coisas. Falei um pouco da experiência na COP, claro, e trouxe para eles, inclusive, alguns insights que eu tive, assim, vendo aquele painel que tinha uma representante do McDonald's, assim, toda da sustentabilidade internacional, ali no painel, falando das iniciativas dele, né, da empresa, do Mac, um outro rapaz que era lá do Reino Unido, falando das iniciativas da Hilton Foods, que é uma grande rede. Então, assim, Que essas iniciativas pessoas, seriam essas, Lívia? Por exemplo, o que é uma iniciativa sustentável do MEC, por exemplo? olha só, Yara, o do MEC é a maior, até então, a maior iniciativa, no caso, né, conjunta, que não é só o McDonald's, tem várias empresas ali por trás, mas tem a Cargill e várias outras. Eles estão investindo nos Estados Unidos, tá? Eles vão investir 200 milhões de dólares ao longo dos próximos anos, de 7 anos, para investir em pecuária regenerativa. Nos produtores que tiverem esse interesse, eles vão acelerar essas práticas de manejo regenerativo, de todas essas ferramentas, digamos assim, que alguns produtores e fizeram junto com uma parceria com uma outra instituição que é de o Vasco deve ter ouvido falar que é a National A US, Fishery. É uma sigla US, lá que agora não lembro, U, mas é assim, vão ser 200 milhões ao longo de alguns anos, e eles têm justamente essa preocupação de dar essas salvaguardas, né, e tentar auxiliar os produtores nessa, digamos, transição que muitos querem, mas ou não sabem muito bem como, ou não tem o financiamento, ou não tem um apoio, então eles querem fazer digamos, mover esse pessoal aí, fazer Lívia, essa tá passando uma jornada. criançada, eu acho que é na é, frente da Ana aí, no aeroporto. Tem uma criançada é, cruzando aí, não é? Não essa, sei inici, onde, mas tem um microfone É, aberto aí. era. essa Isso. iniciativa, essa vou iniciativa fechar o meu aqui para ver se é. de pecuária regenerativa, de práticas sustentáveis, que é capitaneada, provavelmente pelo que a Lívia está falando, pela USRSB, a União Americana de Carne Sustentável, e é patrocinado por empresas do setor, onde a BS foi uma das pioneiras, participa até hoje, participei das primeiras reuniões e essa aliança começou em 2014, 2015.
Até hoje a gente faz parte do board, tem uma cadeira lá. O McDonald's há muito tempo, isso já desde 2015, tem esses programas de financiamento, mas envolvido com algumas fazendas no Canadá. McDonald's nos Estados Unidos é o principal comprador de carne, de proteína, carne de bife dos Estados Unidos, não é a rede de restaurante do Olive Garden, não é a Steakhouse brasileira, é o McDonald's, é o principal comprador de carne, de proteína bovina nos Estados Unidos, é o McDonald's, por isso eles sempre tiveram envolvida nessas iniciativas. Aliás, eles emitiram um comunicado que, para mim, eu li uma, duas vezes e não entendi exatamente a conclusão deles pós-COP no Brasil. Mas foi um dos poucos documentos que eu vi de alguém já. A nossa impressão depois da COP no Brasil foi essa. Às vezes esses documentos iniciam de uma forma um pouco negativa, onde eles fazem menção, olha, o ar-condicionado é barulhento, nós tivemos um problema de fogo, nós tivemos isso, o salgadinho acabou. Eu imaginava que ia ver isso num documento assim, mas de forma geral começou um pouco assim, de forma negativa, até porque fazer a COP na Amazônia e o que a Amazônia representa para o mundo e essa questão de natureza sustentável, a expectativa acho que é muito, muito alta, assim, para quem não conhece a nossa É verdade. realidade, né? Realidade, é verdade. Mas assim, o que eu reforço e que eu acho que foi positivo é essa questão da agricultura brasileira tropical, essa demonstração do AgriZone, porque a tônica não é agricultura nessas grandes negociações de Blue Zone, isso deve ser 5% do tempo dessas pessoas. O grande dilema do país, do mundo, após o Acordo de Paris, em reduzir a emissão de combustíveis fósseis para diminuir a temperatura, que é a meta que todos tinham de 1,5 graus Celsius, que foi o acordo, onde tinham 200 países assinaram esse documento e metade deles não atingiram nenhuma meta, não fizeram nada. E o mais preocupante, talvez, de tudo isso é, olha, o efeito, às vezes, olha, os grandes países poluidores, que aqui Estados Unidos, a participação governamental não existiu, tiveram vários americanos estavam no evento, mas o Vasco, isso é governo uma americano não está. E a China, que é um outro país também bastante poluente, e não participou. Então, acho que a ausência, talvez, desses dois grandes grandes players. dificulta, às vezes, essa questão, qual que é o legado, avançamos ou não avançamos. Do ponto de vista Brasil, agricultura, mostrar o que é a tecnologia tropical que o Brasil construiu, desenvolveu nesses últimos anos, desde a criação da Embrapa, lá no metade dos anos 70, eu acho que isso aí foi, talvez, um posicionamento muito forte, que levou o nosso país a 50 milhões de toneladas. Eu entrei na faculdade, eu acho que se ia comemorar o recorde de 100 milhões de toneladas, e o Brasil hoje produz 350 milhões de toneladas de alimento, e tudo isso foi nos trópicos, e a Embrapa tem um papel importantíssimo nisso, e eu acho que isso é o que se teve a oportunidade de divulgar com bastante ênfase Vasco, e no colaborando com o mundo. que tu está falando, por exemplo, o Alexandre é da parte internacional americana, América do Norte. Não veio nem. Tinham várias delegações que iam vir, inclusive de várias universidades, EAS, e não vieram, não puderam vir, foi uma deliberação governamental. Então, inclusive, o Alexandre não foi, né, na COP por essa questão, mas colabora com isso que tu falaste, que realmente não tinham delegações americanas no setor de pesquisa, enfim, muitas não estavam presentes, queriam muito estar, então foi uma pena esse momento também. Só para colaborar com vocês, a respeito aqui do que estava falando do McDonald's. O McDonald's é sócio da mesa, tá? Arcos Dourados, né? Que é a empresa aqui no Brasil, é sócio da Mesa Brasileira de Pecuária, super participativo, todos ali. Exatamente por isso, né? E sempre foi, né? O McDonald's, pensando em cliente diferente, vamos dizer assim, ele sempre foi a empresa que ia no frigorífico fazer auditoria. Eu lá atrás, há muitos anos atrás, passamos por auditoria presencial dentro do frigorífico McDonald's, desde os animais nos currais, entendeu? Então, com isso tu vê a diferença, a mentalidade diferente e a cultura diferente. Então, acho que isso é importante que se falar. Esse movimento hoje, eles são da vanguarda de tudo isso, né? Mas a gente vê isso hoje muito mais estruturado. Com relação ao que o Vasco falou, e a Yara concorda plenamente, a gente não teve aqui a presença de delegações que
seriam essenciais dentro de tudo isso, né? Estados Unidos, China, Índia, não veio ninguém. Mas o que que a gente tem que ter entendimento, na verdade, né? Essas negociações e essas conversas, elas seguem por um ano. Elas seguem, elas não se encerraram agora, elas seguem em conversas e, né, óbvio que se encerrou ali o que foi feito presencial e saiu aquele documento, né? Mas isso ainda tem uma duração de um ano, até a próxima COP. O Brasil segue sendo a sede e segue conduzindo essas discussões. O que que é bem importante? Foi feito um documento, um compilado, né, que o Roberto Rodrigues fez para levar lá para a Blue Zone, e ali, e não só o Roberto, os outros enviados para os outros setores também fizeram, né, suas posições, reforçando que o quê? O Acordo de Paris está vivo, todos nós seguimos trabalhando baseados em cima do Acordo de Paris. E as iniciativas, privadas ou não, elas seguem trabalhando, as coisas seguem acontecendo, né? Independente do que foi resolvido, determinado e a sequência ali das questões discutidas na COP, em paralelo, todo mundo segue trabalhando baseado e muitas iniciativas e muitos avanços já foram, hoje são realidade. Então, isso foi mostrado em loco, né? Reforçando que todos nós trabalhamos, e para o setor em loco mesmo, com a AgriZone lá e com tudo que foi mostrado. Então, o que fica para nós, né? E ontem a gente conversava muito no nosso evento lá em São Paulo. Para onde é que nós vamos e a sequência de tudo isso, né? Ou seja, os assuntos que ficaram emergentes, pipocando, e que a gente já sabia, porque nos posicionamentos que a gente fez pré-COP e várias entidades fizeram, a gente ali já pontuava, né? A questão de investimento, a questão de recuperação de áreas degradadas, a questão de inclusão de pequenos produtores, né? Todas essas questões, elas seguem pipocando e é aí que a gente tem que focar. Rastreabilidade, para trazer a transparência da cadeia, né? Divulgação e ampliação das técnicas e das tecnologias desenvolvidas. Foram muitas, né, Vasco, como mesmo tu falou, mas a gente tem que fazer que isso vire massivamente utilizada, e o quanto que é o desafio de Joana, chegar. tu acha mais assim um caminho, por exemplo, que até então a gente sempre foi penalizado, né? A agricultura sempre penalizada, é o Código Florestal, é não poder, né, é multa ambiental. Tu acha que esse discurso na COP está sendo transformado nas reações, na parte positiva que a gente faz, em vez de ficar reclamando? Tu acha que teve uma mudança nesse discurso? Sim, 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 eu acho sim. Porque a gente mostrou, né, Yara? Quando a gente chega e mostra em loco as coisas que estão acontecendo, com iniciativas, com dados, né, com produtores ali falando sobre o seu trabalho, entidades representativas falando sobre o trabalho, entendeu? A indústria ali junto validando, chancelando, terceiro setor envolvido dentro das iniciativas. Tudo isso faz com que Que é um esse belo cenário, caminho, Ana, ele é é um um, belo ele é caminho. um cenário vivo, não é uma coisa que a gente está falando de futuro, a gente está falando da realidade agora. Claro que a gente tem que ter a habilidade de olhar para frente e dizer aonde que a gente vai focar depois de uma COP que nem essa, aonde que nós vamos focar para seguir esse trabalho. E a questão da transição energética, da mitigação das questões da mudança climática, o agro faz parte e a gente tem que contribuir. Só que tem uma coisa que é muito importante dentro de tudo isso, né? A gente tem que ter a capacidade de adaptação, porque as coisas já estão acontecendo. Não, a gente não está falando mais coisas que vão vir a acontecer, poderão acontecer lá na frente tal coisa. Não, as coisas hoje já estão acontecendo. E isso é tanto para bom quanto para mal, nos traz confiança, confiabilidade, porque a gente consegue superar e contornar situações, mas olhando para o futuro, quanto que a gente tem que estar preparado para o que ainda está por vir. Entendem? Eu acho que isso é algo que fica muito dessa COP, né? A gente não pode ficar só falando de futuro, um dia vai acontecer isso, não, já está acontecendo, as coisas já estão, né? Então isso nos desafia muito. Uma coisa, talvez que eu discordo com a Yara, quando usa a palavra penalizar, nós somos penalizados na agricultura, Yara, não sei se tu se refere exatamente dessa questão de código florestal e coisa, não sei se a palavra é mais Não mais adequada. E multas esse ambientais, a nível bom, de por multas. isso, que normalmente penalizado também se associa, e eu tive recentemente no Brasil, há 2 semanas atrás, estava na área de transição amazônica, bem no norte do Mato Grosso, e às vezes essa palavra é usada por questão de, olha, nós podemos explorar 20% da área e coisa, mas assim, o Brasil ainda é um país pela dimensão, um pouco por nosso histórico, é um país ainda que precisa de regulamentação, que precisa de regras e regras que têm que ser forçadas. Não estou defendendo que seja multa e coisa, mas tem Política regiões do país. pública, política E pública. isso, ainda porque eu conheci essa realidade do Pará, conheci essa realidade do Mato Grosso, vi bons produtores, vi péssimos produtores e todos pertencem
ao nosso setor. Então, quando tem algumas regras, regulamentação é o que te permite, ou que Mas a não tem uma Embrapa compensação, né, Vasco? Não tem compensação, essa é tá? uma Tu outra, preserva. A esse é questão um, é que esse, eu esse concordo é contigo. um outro assunto ainda para ser discutido agora, que eu tenho anotado como financiamento. Nós já vamos voltar nesse assunto. Mas, para concluir o que eu estou falando, e eu acho que no dia 1 ou dia 2 da AgriZone, a Embrapa soltou um estudo, uma atualização, e que tem uma repercussão muito positiva em função dos dados que foram mostrados e que esse documento fala que os dados de ocupação no Brasil, 65% ainda reservado, preservado com vegetação nativa, né? E cerca de 30% disso está Continuar. em áreas de produção rural. Isso daí é um número recente que se mostrou e se apresentou ao mundo e para muitos foi uma surpresa, né? Porque sempre tem essa impressão de que tudo está destruído e especificamente do bioma Amazônia, esses números ainda são maiores, em termos de preservação de vegetação nativa. Então, esse dado que se apresentou, e todo mundo, ó, tá vendo, nós temos números, temos ciência, e foi comunicado de uma forma bastante empática e uma repercussão positiva dentro do setor nosso. Sim, mas, Vasco, quando eu falo nessa questão da penalização, é de não ter uma compensação, né? Tu tem que preservar, tu não pode entrar em 20% bioma pampa, ok, mas tu não tem outra opção, tu não recebe Distribuição nada por ambiental. isso, tu não tem isso, para mim é uma queixa que eu tenho muito grande. Tudo bem ter um código florestal, mas teria que ter, sei lá, um financiamento com um juro mais baixo, não existe nada, Vasco, no Brasil que compense isso aí. E uma Yara, pergunta que eu ia fazer para a Ana e para a Lívia, né? A gente falou da Amazônia, né? Como é que está na COP? Como foi falada a questão do desenvolvimento social, né? Porque tem que preservar. Como é que trataram isso? A quantidade de a miséria que existe na Amazônia, dos ribeirinhos, dos produtores, dos pequenos produtores que vivem numa miséria muito grande. Como fazer essa questão, né, da conservação junto com o desenvolvimento social? O que foi falado disso na COP? Yara, eu participei de um painel que era para pequenos produtores da Amazônia. Junto com Solidariedade, que é sócio da mesa também, tá? Ali estava o governo do Pará junto e algumas indústria e algumas do terceiro setor. Então, o que a gente via ali, né? Na verdade, os desafios deles não são tão diferentes dos nossos no momento de que eles não têm nem a própria posse da terra, né? Então, o Problema quanto que tu tem. fundiário. Então, tu tem uma questão inicial ali de fundiário, de posse, né, do seu negócio, do seu, né, do quanto que eles podem, a partir dali, entrar, reinserção de produtores, e a partir dali tu começar a trabalhar a educação, a capacitação, assistência técnica e acesso a recurso, né, a subsídio. Mas eu concordo contigo, isso foi lá e para eles é um grande problema, tá? Então, eles dizem que assim, ó, tu chega numa propriedade e o cara tá com embargo de alguma área, né, tá com prótese, com alguma questão assim. Olha, tu pode usar essa área, ou essa área que é a única que tu vai poder usar. Não, mas eu não vou fazer nada, eu vou seguir usando o que eu tenho, porque eu não, a minha família inteira vive disso aqui. Tu entendeu? Então, não tem. Então, volta para trás e tenta reorganizar. Hoje eles estão com alguns programas lá, o governo do estado mesmo, está desenvolvendo alguns programas para tentar ajudar. Primeiro, reinserção de produtores e depois começar esse caminho de educação, assistência técnica E e regulamentação fundiária acesso. também, Ana? Isso. Regulamentação Uhum. fundiária também. Isso, a reinserção ali é a regulamentação fundiária. Então, isso é um grande desafio para eles, entendeu? Não é diferente em outras regiões, a gente também sofre isso, né? Mas talvez não de uma forma tão potente como é lá, né? Lá são muitos pequenos produtores, assim. E a localização que eles estão e a questão da cultural, entendeu? O acesso a recurso, a assistência técnica é muito complicado. Ontem ainda E a o pessoal princípio eles podem falava, usar o TAG, 20%, né? parece que é algo em torno de 6% aonde tem assistência técnica, a TAG, imagina, no norte. Então, tu vê que é muito baixo mesmo, né? Muito baixo mesmo. Mas eu acho que assim, ó, dessa COP tem coisas que ficaram ali, que são dor e que a gente tem que conseguir como cadeia seguir
construindo o caminho. Esses novos formatos, Yara, de ações, novos formatos de possibilidades, entendeu? Muitas vezes desvinculada ou tentando puxar o governo para fazer parte, mas não esperar somente orações governamentais ou por políticas públicas, entendeu? Novas formas de tu conseguir ajudar esse produtor nessa construção e nesse caminho da pecuária sustentável, né? Ou seja, através de parcerias, através de programas, de projetos, né, aonde entra a questão financeira, o setor financeiro, onde entra terceiro setor, aonde entra instituições, entendeu? Então, conseguir fazer esses arranjos, os diferentes arranjos, isso tá no radar e tá com muito destaque, assim, ó, de construção de novos arranjos para que a gente possa cada vez mais chegar mais longe e não ficar apenas esperando por soluções que venham lá dentro de um projeto governamental ou de uma política ou de uma legislação específica, entendesse? Então, eu acho que o caminho está muito aí. E as coisas estão muito mobilizadas, entendeu? Esse próprio documento que o Roberto Rodrigues levou, ele tinha muito disso, né? Os setores, eles seguem funcionando em paralelo, independente das decisões de COP, mas as iniciativas, sejam elas privadas ou público-privada, elas são essenciais nessa construção e são o caminho, a possibilidade para a gente conseguir chegar mais longe, né? E aqui, quando a gente fala em acesso a recurso, é uma dor, porque a gente tinha uma grande expectativa, né, de finalizar essa COP, talvez com algumas notícias positivas de apoio, de valores, de recursos, né, de investimento Alguém dos tem que grandes fazer. países ricos para poder ajudar dentro dessa transição, né, desses países que precisam mais. Joia. Esse é o grande dilema, né? Questão climática, onde a agricultura faz parte, a agricultura e provavelmente nós como país tropical vamos ser os mais afetados ou afetados de forma mais empática, né? Se o clima muda, vai ter um efeito negativo no hemisfério norte, mas no trópico esse efeito é muito maior e sobretudo o Brasil pelas suas condições. E a questão central dessa transição energética precisa tem países que dizem, olha, tem que começar a reduzir menos a utilização desses combustíveis. Mas como é que eu vou ser compensado por isso? Pegar esses países. Índia se tornou uma das maiores economias, a maior população do planeta, não é mais a China, é a Índia. E se vocês olharem o tamanho geográfico da Índia, e é um país que começou a explorar petróleo, começou a explorar gás natural há pouco tempo, já olha. Essas outras nações enriqueceram explorando gás natural e petróleo nos Carvão. últimos 100 anos e eu agora não vou fazer isso? Então, como é que eu vou ser compensado, entendeu? Esses são dilemas dessa transição energética, que é o grande tema de COPs. Olha, como nós vamos começar a reduzir combustíveis fósseis e usar mais energia eólica, mais energia solar, mais hidrelétrica, e o Brasil acho que é um exemplo disso, de utilizar essas energias renováveis, e tudo volta à questão de financiamento, né? Como alguns desses países serão compensados Como fazer, né? dessa forma. Esse é Como o grande... fazer que esses financiamentos, esses recursos, eles consigam chegar a esses países que precisam desse apoio para fazer a transição. Então, lá na COP, a gente teve várias iniciativas que foram lançadas, né, nesse sentido. Tem aquele TFFF, tem alguns de integração, teve o Raízes, que foi aquele programa lançado pelo Ministério para a recuperação de terras degradadas. Então, tudo isso são iniciativas que foram lançadas lá e que algumas conseguiram ali envolver, né, e ali já ter alguns recursos, mas nenhuma perto do que estava, por exemplo, o TFFF, nem perto do que é o volume, o valor que eles pensam, né, chegar, mas elas foram lançadas lá na COP nesse sentido, entendeu? Para tentar mobilizar e ser algum caminho de construção. Tem lá o Carbo Alliance, tem a declaração para fertilizantes, teve aquele acelerador de países super poluentes. Então, tem várias iniciativas, projetos, sabe? Que buscam trazer esses recursos, né, Vasco? Ser o centralizador ali para poder, a partir dali, fomentar tudo isso e ser o catalisador dessas mudanças, entendeu? Cada um na sua área.
Eu vou aproveitar que foi falado, que o Vasco comentou agora da questão energética da Índia, daí eu lembrei que tinha um gráfico especificamente sobre isso, na dica que eu ia dar. Essa aqui, ó, é um livro que eu li, até inclusive indo lá para a COP, tinha recém sido lançado, é um Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente. E aqui, por coincidência, tem um gráfico bem legal que mostra o aumento do uso de carvão, do carvão mineral na Índia, e correlaciona com o que ao longo dessas décadas aí, desde lá de 2019, eles falavam nas COPs que iam fazer em relação a combustíveis fósseis. Então, assim, o discurso muito diferente da prática, sempre dizendo que vão diminuir, 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 só que a Vocês, população aumenta, a necessidade de energia aumenta, então aqui fala bastante sobre essa questão, assim, de alarmismo vocês estão me ambiental, escutando? Eu alarmismo... desliguei. Assim, ó, vamos pegar esse caso da Índia, Vasco, bem levantado. Um país menor que o Brasil, com uma população talvez o dobro, sei lá quanto do Brasil, e a saída deles é explorar o carvão, do ponto de vista de combustível. Olha que interessante isso, né? Eles lá, todos nos cobram, e nós estamos fazendo o tema de casa. E eles ao contrário. Ao Isso aí. contrário, então, É. que papo é esse, né? Nem Que vieram, papo nem é- vieram na COP. vieram pra Acho que- cá, quer dizer, assim, É. então, Não, cara, não eu sei acho se que o são eles que foco, cobram. Para mim, o quem foco cobra, policial, aqui, ó, peraí, quem o cobra são os foco do europeus. mundo, o foco do mundo a mira tá produz. errada, a mira tá É. errada. Eu acho que essas COP tem que bater em cima de, o que aconteceu para mim é que eu quero falar uma coisa para vocês. A mídia, não a mídia da nossa bolha, mas a mídia sobre a COP30 no Brasil, sabe o que ela me passa assim para mim, olhando o que as outras pessoas vão entender da COP? Foi o resgate da valorização indígena. Para mim foi assim, ó, número 1, o resgate do povo indígena que estava há tanto tempo abandonado. Para mim, assim, ó, é o que saiu da COP. Desculpe. Ah, avanços aqui e ali, que legal. Só que isso não repercute. O que repercute na mídia é o negócio. Ou seja, então ainda usam a COP30, que é um negócio bacana, um negócio bem intencionado, para quê? Para outros tipos de movimentos que talvez não sejam o foco desse evento. Concorda comigo ou não? Não, porque quando se fala em mídia, não sei, eu não sou generalista, né? Uma das regras Tu da não vida está é não aqui, né? ser Tu não está aqui ouvindo generalista. as Não estou aí. redes, Eu as acho que tem redes. mídias que são A mais Globo News, Caju. opinativas. A Globo News era só indígena. Eu acho que tem mídias mais que emitem opinião, tem mídias que são mais positivas, mídias mais negativas, mas honestamente eu não tenho essa percepção. As que têm acesso à Caju, do que a população, mídia. Vasco, não é a nossa mídia da nossa bolha, é a que tem acesso à população, que faz, sabe, Mas é assim, a opinião pública, generalizado entender o que é uma COP. A Rede Globo, por exemplo, deveria dizer para que a COP30 serve e quais os avanços que a COP30 está proporcionando ao Brasil. Mas É isso que eu digo. essa é uma das perguntas que eu tenho para o resto dos participantes. A percepção no país Brasil hoje, o que se falou, que se veiculou na mídia, das diferentes mídias que existem, o quê? Qual que é a impressão? É isso que o Caju levantou, que é basicamente não, a questão indígena, ou se relatou avanços, ou se enfatizou as questões negativas que aconteceram nesse evento? Eu acho que é assim, ó, aí a gente tem os diferentes tipos de mídia, né, no país. Eu não posso falar Uma das muito, não regras sou... da vida, não generalizar nunca. Então Não tem generalizar. Então a gente teve esse viés aí de aparecer muito o nosso setor, claro, dentro da nossa mídia, como o Caju falou, dentro da nossa bolha, a questão das iniciativas da AgriZone e tudo que foi feito, ok. Isso reverberou fora em outros perfis de mídia, acho que pouco, menos do que deveria ter reverberado, na minha opinião, menos. Tá? Menos do que deveria. Teve muito a questão do apelo dos indígenas lá, teve. O próprio pessoal que é morador de Belém estava chocado de onde é que saiu tanto índio, porque a população indígena não era tudo aquilo ali. Eu ouvi bem assim, Eu olha, ouvi de um que a gente taxista saiba, isso. são tantos mil índios. Aqui tem muito mais, não sei de onde que surgiu tanto índio. Tinha índio até no Isso aí. aeroporto, tá?
Para tudo que é lado. Va- Índio, é, índio, índio para tudo que é Vasco, lado. tu falou uma coisa que não dá para generalizar a questão da informação, mas no Brasil é difícil não ser É difícil. generalizada quando o acesso de 80% das pessoas é a TV Globo. É TV Então Globo. acaba sendo, eu entendo o que o Caju diz. Então, assim, É, por exemplo, o teve. pessoal que trabalha comigo lá fora ficaram impressionados com os indígenas. Para as pessoas de menor nível educacional, eles só falavam dos indígenas. Então, assim, pegou mal essa parte. Eu concordo com o Caju, porque Pegou nós mal. temos uma educação, um nível educacional que a gente nos permite ter diferentes visões, inclusive acompanhar mídias de um nível muito mais alto, né, cá entre nós, jogando confetes para a turma. Mas, assim, de uma forma geral, pegou muito essa questão dos Pegou. indígenas. E outra Infelizmente. coisa também, Ara, que pegou bastante, que eu vi na mídia aberta, foi a questão de não ter chegado em consensos. Não ter conseguido chegar em consensos, no Isso, Brasil não pouco. conseguiu, a COP E não teve o não resultado positivo chegou, dos combustíveis fósseis, né? não Também teve falaram muito. combustíveis fósseis, não evoluiu Não nada, então evoluiu isso nada. Isso aí daí, foi muito isso chegou. comentado, Vasco. Isso chegou na grande O que não mídia. deve ser surpresa, porque esse É. é a questão central da COP, né? Sim, E mas esse é não, uma a das surpresa foi não frustrações. ter tido nenhum avanço. A surpresa foi Isso. justamente não teve nada sobre isso. Claro, com a ausência de países como Da Estados China, Unidos, sim, como sim, dos China, K-Panes. eu não sei se os países Índia. produtores de óleo de tipo a Arábia Saudita e seus Estavam, outros mas falaram que não iam estavam. colocar. Estavam. Não, Então, nessa acho que questão dos ficou bem no que combustíveis as fósseis gurias realmente falaram, não evoluiu, não evoluiu. os europeus Mas- e os latinos. Mas eles dizem que tem o ano inteiro ainda para seguir as negociações e as conversas, mas é aquela história, Ana, entendeu? tu vai ver só Agora a COP31. o lugar era agora. COP31 vai ser em Lavras do Sul, Lição tá? A COP31. Aí vocês vão ver o que vai Truco! repercutir. Daí Tá? só Aí vai Olha andar. só o que vai Prepara, Caju. acontecer. Aí vai Nós andar. vamos ser Nós painelista, vamos tá? mudar esse jogo. Boa, Caju. E nós vamos ser Lavras todos do Sul, painelistas. Isso aí. COP31. Isso aí. Que E vamos Turquia fazer que nada. e vamos fazer dia de campo lá na Querência. Naquele, Vai ser lá naquele- lá é raiz, Lá é raiz. Quero ver. Com o aval Falarem da alguma Embrapa. coisa. Com o aval É. do Com a cara. É Val da brabo. Embrapa, assim, um A conchado, Em- A Embrapa tá dominado, filho. A Embrapa é nós. A Embrapa é nós. tá Mas dominado. Boa, Caju. voltando à questão do AgriZone, onde o Brasil mostrou o que fez em termos tropicais, da tecnologia, o que desenvolveu, esse recado foi claro e ele foi dado para quem tinha que ouvir. Foi. Vocês têm essa sensação Sim. e levam consigo um certo orgulho no que foi apresentado ao mundo, porque é uma vitrine. Quem esteve lá viu, olha, a minha impressão no Brasil é isso. E vocês que estiveram lá, Lívia e Ana, Sim, eu me sinto, a Lívia vai dar opinião, eu me sinto orgulhosa muito do que foi feito, muito do que foi mostrado, sabe? A Embrapa, junto com o Ministério da Agricultura e a CNA, fizeram esse papel de representatividade muito bem feito, né? Todos nós ali nos painéis, sendo na programação oficial ou na programação paralela, como foi o caso da Lívia, todo mundo ali alinhado, falando. E também o recado do que nós precisamos, que eu acho que também é tão importante quanto falar o que nós já fazemos, é tão importante quanto nós falar do que nós precisamos, né? Então, a questão das métricas, as métricas adaptadas, o acesso a recurso, a financiamento, política pública, a gente precisa de apoio, porque a gente não vai conseguir fazer implementação e grandes avanços se não houver um engajamento e um compartilhamento dessa responsabilidade entre todos, sabe, Vasco? Eu acho que tão importante quanto mostrar que o Brasil está fazendo é que nós precisamos, exatamente, que com pouco apoio a gente consegue fazer tudo isso. Imagina se nós tivermos muito apoio, muita ajuda, sabe? Então, acho que isso também é um recado importante de se levar, porque a gente tem que persistir nisso, né? A gente terminou a COP, fecha o livrinho aqui, acabou e tá Não. cumprida. Não. Não tá cumprido. Não tá cumprido. Não tá. A gente precisa Lívia? seguir. Eu também, eu acho que nem como a Ana, assim, parecido com o que a Ana disse, até me impressionou ver aquela parte ali da AgriZone, porque eu não imaginava, até então, nós tivemos até a conversa com o Domingos, eu não tinha confirmado ainda toda essa minha ida para lá, e eu fiquei pensando, né, como é que vai ser? Tava bem, assim, animada e pensando, né, o que eu vou ver por lá? E essa parte da AgriZone realmente me impressionou positivamente, e acho, inclusive, quando eu conversei com a Dayana, aquela autora daquele livro lá que eu fiz a revisão técnica, ela tinha sido também convidada, mas no fim não pôde vir. E ela me perguntou depois, Lívia, como é que foi? Aqui eu ouvi coisas boas, né? Também
por essa questão da pecuária e tal. Então, assim, eu vi coisas boas que o pessoal falando bem lá da carne, explicando essas questões de sustentabilidade. Foi legal mesmo. Eu disse, nossa, foi muito legal. Então, assim, que bom até para ela lá um pouco repercutiu isso, porque acabou chegando nos ouvidos dela. E eu acho que aqui algumas empresas também acabaram fazendo esse papel de trazer essas políticas. Por exemplo, o pessoal lá que tem o programa do Renove. Eles vão visitar os produtores, eles mostram aquelas histórias. Ontem mesmo vi que eles estavam gravando aqui em São Cepé, junto com os produtores que fazem parte. Então, assim, eles estão querendo mostrar essas histórias realmente, mostrar o que eles estão fazendo. Não é só da boca para fora. Talvez quando fica muito na politicagem, vai lá um burocrata e fala: nós vamos fazer isso, isso, isso. Tá bom. Mas aquele cara que tá lá na ponta, falando com o produtor, levando uma empresa de auditoria para ver se o produtor tá realmente falando que tá vendendo para ele aquela carne daquele jeito. E lá na ponta o consumidor, de certa forma, também vai ter esse feedback, ou vai ter essa união. Eu acho que isso aí também auxilia muito nessas iniciativas. Não é assim da boca para fora. Eles estão mostrando lá e querendo também mais visibilidade, obviamente, para a marca deles, mas de uma forma que tem dados e tem essa produção por trás. Lívia, aproveitando um Oi. pouco, acho que agora a gente podia aproveitar essa oportunidade que a gente está conversando e que tu fizesse esse trabalho lá na COP, né, para o Minerva, mas dessa questão de falar, de posicionar e de comunicar muito as questões do agro. Eu acho que era legal tu contar um pouco dessa tua história rapidamente, de forma resumida. Tem muita história. Acredita que eu recebi uma mensagem essa semana perguntando: a Lívia é nutricionista? Aí eu falei, como assim nutricionista? Sim, ela fala sobre a questão da importância de consumir carne. Aí eu falei, não, a Lívia precisa se explicar melhor, porque ela tem que dizer por que que ela é produtora, ela é filha de produtora, ela é veterinária, zootecnista, por que que ela veio cair no agro e essa evolução, por que que te envolveu? E a questão eu acho que propriamente da tua capacidade de falar, ou seja, do teu know-how. Né? Da onde que vem esse conhecimento que tu tem, entendeu? Da que fontes que tu bebe para ter esse conhecimento e por quê, né? Ou seja, a tua formação, porque tem gente que acha que tu é nutricionista, entendeu? Sim. Ontem o professor Júlio brincou, ele disse assim: vocês imaginem aqui, a gente estava naquele evento que o público eram alunos, e ele disse: vocês imaginem que uma menina formada em comércio exterior estaria falando aqui, não sei o quê, porque eu sou formada em comércio exterior, então, né, pra quem não viu ali, e eu também não falo muito, talvez, essa história, mas sou formada em comércio exterior, em administração, e sempre trabalhei, assim, de certa forma, um pouquinho aí ligada com a pecuária, porque o meu pai sempre trabalhou no setor de couro, coureiro calçadista. Então tem aí uma ligação, mas não somos de família de produtores rurais. Enfim, mas sempre, assim, com couro, relativamente ligado. E gosto bastante, depois fiz um mestrado, numa área mais de sustentabilidade, de gestão, mas gosto bastante dessa área de nutrição também. Então eu fiz até um ano de nutrição na fundação aqui em Porto Alegre, antes de ir para o doutorado. E eu sempre quis estudar mais a fundo essa ideia da sustentabilidade da nutrição em relação a produtos de origem animal, principalmente a carne. Porque na nutrição, por exemplo, a gente vê a carne ainda vilanizada, infelizmente, sabendo de tudo, todos os benefícios já, mas ainda tem um viés muito vegetariano, daria para dizer assim. E a gente vê isso, né, até no dia a dia, mas indo lá na nutrição, estudando um pouco mais, eu vi, não, isso aí realmente vai dar pano para manga, é muito bom e gostaria de estudar isso a fundo. Então eu consegui depois uma bolsa na Austrália e o meu doutorado é em economia comportamental, que é basicamente entender os consumidores. Entendi. Eu Entender os também não sabia consumidores. que era sobre Então comportamental. não Então não tem é nada a ver com pecuário, doutorado, tem a ver com diretamente consumidor. não, é Mas com é mais consumidor. perfil de consumo. Mas é Isso consumo. aí. É Isso. consumo, né? E a Entendi. minha, para te ver assim como junta as áreas, Ana, porque a minha orientadora, uma era economista e era produtora rural, e a outra era nutricionista. Então, a gente Juntou quis tudo. juntar, exato, unir essas questões, e daí pesquisamos, além da carne bovina, pesquisamos carne de laboratório, né, aquela carne cultivada, e também outros tipos de análogos, assim, de alternativas que estavam surgindo, essas à base de plantas, tipo de soja, de ervilha, que a gente tem aí algumas marcas que na época estavam num hype, assim, né, subindo, e agora várias já estão até falindo. É, Agora já foram já.
Já foram. Então, Mas é que por isso. legal. Tá, É. legal, legal. Tá, então agora o pessoal consegue entender que, na Já. verdade, tu é formada em administração e comércio exterior e que a tua curiosidade te levou pra pecuária, vamos dizer E assim? cheguei aqui nos agronautas através a primeira pessoa que eu conversei até foi o Léo e o Grecelé, na época, conheci eles lá numa jornada Nespro. Então pessoal da Tá tudo pecuária aí. vinculado, tudo É. vinculado. Muito bem. E eu tenho uma pergunta antes de deixar alguma dica, que a gente deve estar assim, caminhando já para o final. Sim, Ainda. sim. A minha pergunta é o seguinte, meio que paradoxal. No momento em que o Brasil cedia a COP, cuja questão central é essa transição energética, onde a agricultura teve bastante relevância no que o Brasil apresentou, e transição energética é deixar de usar combustíveis fósseis, queimar petróleo, queimar carvão, queimar gás natural e começar a utilizar energias renováveis, de elétrica, hidroelétrica, solar. E no momento que o Brasil, o governo brasileiro autorizou a exploração, ainda que inicial, de petróleo na parte Pressão. equatorial, próximo ao rio Amazonas. Isso foi meio que paradoxal, né? Nós estamos aqui reunidos para fazer uma transição genética, mas ao mesmo tempo esse governo quer investir em mais exploração de petróleo. E a minha questão é, isso foi usado contra o Brasil em algum momento, ah, esse posicionamento ou não? Eu não tenho conhecimento sobre isso, Vasco, como foi lá, que repercussão teve lá, não sei se a Ana tem. Vasco, essa questão aí da exploração, da liberação para Da exploração liberação, lá, isso aí que o governo fez, isso aqui internamente repercutiu bastante, tá, no país, na mídia mesmo, tá? A gente ouviu falar muito sobre isso, já faz o quê? Acho que uns 30, 40 dias, mas por um bom tempo seguiu essa discussão. Lá mesmo, por onde eu andei, eu não ouvi, mas eu acredito que sim, isso tenha aparecido em alguns momentos, em alguns painéis, em alguns, né, alguns debates, com certeza, porque, como muito bem tu falou, tá muito desconectado do que, né, tá todo mundo falando, pensando e focando, vamos dizer assim, né, não vem ao encontro do pensamento e dessa cultura. Mas eu propriamente não vi, tá? Mas eu te garanto que aqui, internamente no país, a gente ouviu falar muito na mídia, muito mesmo, muito mesmo. Repercutiu de Agora, forma bem negativa, bem negativa. com certeza a repercussão dos avanços em termos de fazer álcool de milho e de cana, isso aí eu acho que é bem maior, né, do que uma liberação para prospectar petróleo, né? Mesmo porque o que eu vejo assim, ó, o petróleo quando caro para extrair, né, o petróleo tem que estar valendo né, tem que estar valendo muito. E todas essas iniciativas renováveis, eu acho que elas inclusive hoje ainda não têm, mas deveriam ter incentivo mundial. Na minha opinião, o dinheiro deveria ser canalizado para essas iniciativas de produção de energia renovável. Essa, para mim, é a solução. Tanto que eu advogo também, em vez de ficar criticando floresta, por favor, financie um exército de fato. Claro que isso tem que ter um aval brasileiro quanto à soberania, mas financie melhor, equipe melhor uma vigilância dos bandidos que estão fazendo. O Vasco de vez em quando diz assim, não, mas tem produtor bandido também? Tem também. Mas hoje a indústria, né, que extrai a madeira, ela muitas vezes ela é incontrolável do ponto de vista, ela é ilegal, e a gente poderia ter um financiamento mundial para combate dessas más práticas. Que daí quem tá Eu disposto a fazer concordo. isso, né? Não, esse teu comentário, Caju, com relação à energia, é alguma coisa que realmente eu li na mídia, algo relacionado a isso, no fato, sim, nós podemos ter outras alternativas de explorar petróleo hoje no mundo, em diferentes locais. Essa tecnologia não existe e para fazer algo de forma econômica ainda vai se levar 10, 15, 20 anos. E se nesse período de 15, 20 anos, porque que esses recursos que vão, né, ser direcionados para desenvolver essa tecnologia, a gente não fizer isso para a agroenergia, né,
não é o melhor investimento, porque daqui a 20 anos, provavelmente, com mais agroenergia, o petróleo não vai estar no patamar de preço que está, então esse é um dilema nesse setor de investimento de energia. Mas, enfim, gurias da COP, tem Eu queria dicas, fazer uma mais pergunta para dicas as do que gurias da a COP. além, Uma pergunta. as gurias da COP. Lívia e Ana. Lívia e Ana, foi a primeira Ah. COP de vocês? Foi. E é verdade Foi, que a foi a primeira foi a primeira. COP a gente nunca esquece? É verdade? Que a primeira COP Ah, a é gente nunca esquece? eu acho que como outras experiências de primeira, a gente nunca esquece, a primeira Copa a gente nunca esquece também. Eu com certeza, eu com A certeza. próxima Muito bom, é muito Austrália legal. ou Turquia? Eu vi essas duas coisas Turquia. lá. Lavras do Sul. É, Turquia Lavras ou do Sul. além da Lavras Lavras tá vai ter uma pré-COP em Lavras e a pré-Copa em lá. Turquia ou Austrália? Turquia. Turquia. É Turquia. Não, mas antes Fala. vai dar uma paradinha em Lavras do Sul para esquentar Não, os mas vamos motores. aí um pouquinho aí, ó, Ouvindo. galera. Turquia, assistam o seriado Berço de Ouro, que é filmado na Turquia. Uma dica aí de Berço de Já descontração. fica a ouro. Aí. dica do Caju, Boa. já fica, 8 já episódios. fica a bom. dica do Caju. Mas é sobre o que é exatamente o tema? Berço de Ouro? Jogos de poder entre empresários, Tá. amor, barcos, lindas paisagens. Descontração, né? Desopilar. Legal. Uma breve pausa para agradecer os nossos apoiadores que fazem com que o nosso podcast chegue até você. A ABS, Progresso Genético gerando lucro. Affectum Agro, transformando a gestão no agronegócio. Alvorada John Deere. O futuro das gerações já começou. Brasão do Pampa. Faça a pecuária do futuro hoje. Cotrijuque, Cooperativa Agropecuária Júlio de Castilhos. Seja feliz, seja Cotrijuque. Datamars Livestock. Soluções integradas para conectar você à sua fazenda. Frigorífico Silva, qualidade do campo à mesa. Inovare, fertilizantes especiais. Ouro Fino Saúde Animal, imaginando os melhores produtos e serviços para alimentar o mundo. Propec Consultoria de Abate. Do campo à indústria, gerando resultados. Revista Pecuária Sul, informação que gera desenvolvimento. Telecheia e Bastos Leilões. 30 anos de profissionalismo e transparência na batida do martelo. Vamos Isso para aí. as dicas, então? Para a gente finalizar? Já passamos de 1 hora também. Vamos. Quer que eu comece? Sim, Pode não, eles falar. Tá. A minha dica tem a ver com a COP, né? Ó. Eu deixo aqui como dica para leitura, e a gente pode compartilhar depois, o relatório feito pela FGV, juntamente com a ABEC, que traz os dados e legal. os números da nossa pecuária sustentabilíssima brasileira, que dá derrelho, entendeu? E tá pronta para todos os desafios que vem pela frente. Então Muito fica aqui bom. a minha Depois dica. a gente coloca, a gente pode botar ali o Eu PDF compartilho o relatório com vocês ali no WhatsApp. pro pessoal, tá bem. A minha dica eu já mostrei antes, né? Mas esse livro aqui, ó, do Narlock, que é o Guia Politicamente Incorreto do Meio Ambiente, vale muito a pena e traz aí vários dados em relação a coisas que a gente já ouviu e acha assim que tá certo, mas ele traz esse viés, digamos assim, mostrando que muita coisa é alarmismo ambiental e não tem uma base fundamentada. Então, indico bastante, bem legal. A minha dica é hoje mais, talvez, também um reconhecimento. E eu não sei se em outros programas a gente já falou nesse nome. Aqui está um nome que eu vou citar e vou recomendar àqueles que nos escutam, se quiserem escutar alguma coisa, entender mais e ter uma inspiração, para buscarem o nome de Mariângela Hungria da Cunha. A Mariângela é uma agrônoma, que é professora da Universidade de Londrina, afiliada à Embrapa em Londrina, e ela que foi escolhida para receber em 2025, em outubro desse ano, aqui nos Estados Unidos, em Iowa, o prêmio maior de ciência
e pelos trabalhos, pela relevância dos trabalhos em agricultura mundial. Esse é um prêmio que existe já há muito tempo, acho que é ainda da fundação do Norman Borlaug, que foi o pai da Revolução Verde nos anos 60, ou 60, eu acho, e é um motivo para nós brasileiros de orgulho ter uma brasileira cientista, ter uma carreira brilhante, uma mega contribuição do que ela fez como agrônoma, microbiologista, e ela foi pioneira logo depois de uma outra mulher também, chamada Johanna Dubenheimer, pioneira em microbiologia do solo, a selecionar bactérias para fixar nitrogênio em plantas de soja, para ser menos dependente de adubação química de nitrogênio, que é bastante caro. E isso é o que permitiu, né, plantio de soja no Brasil Central. Então, tem uma contribuição enorme para o nosso trópico, para o trópico mundial, e esse reconhecimento veio para ela depois de anos de ciência, anos de estudo, agora nesse ano de 2025. Eu não sei o quanto a gente teve de cobertura da mídia, mas esse é um prêmio importantíssimo na área de Teve. agricultura. É um prêmio que é celebrado tipo um Oscar nos Estados Unidos, e com Oscar, quando eu falo, com uma cerimônia ao vivo de homenagens, transmitida ao vivo, e minha bateria está acabando. E também... E o programa também. Yeah. O E episódio. é uma história interessante dela, que ela com 6 ou 8 anos de idade recebeu um livro da avó, que o título é Caçadores de Micróbios, algo assim, e foi o que inspirou ela depois a começar a estudar isso, e se tornou uma das maiores cientistas brasileiras, uma das maiores cientistas do mundo, com uma enorme contribuição à agricultura, à produção de comida. Tem esse livro, Mariângela Caçadores de Hungria da Micróbios? Tem Cunha. esse livro? É um Eu livro? peguei a tradução literal do inglês, mas eu tenho o nome do autor e tudo, e é um livro já bastante antigo, provavelmente publicado logo depois das grandes descobertas desse último século de Pasteur, da Alex Fleming, de antibióticos e tudo isso. Então, eu acho que assim foi um best-seller. Eu nunca li o livro, está na minha lista, mas a questão de microbiologia, de como esses pequenos seres, né, conseguem mudar a nossa vida. Então, essa é uma dica. A gente vai colocar os detalhes aqui para quem tiver interesse. Mas, enfim, Só uma pra... brasileira, Tá ótimo. engenheira agrônoma, uma Eu vou encerrar contribuição então, Lívia. enorme e Posso reconhecida encerrar mundialmente com então esse com minha prêmio. dica? Alô? Vamos, pode encerrar, Caju. Ana, muta aí. Abriu aí a criançada no aeroporto. Escuta, não, assim, ó, eu já dei uma dica aí do Netflix, né, para Sim. descontrair, mas vamos lá. Eu gostaria com os nossos ouvintes, tá? Uma dica para os ouvintes. Nós vamos nos reunirmos agora no dia 20, os agronautas, uma festinha de final de ano. Não é os 100 episódios, não. Agora é o final do ano. E nesse final do ano a gente distribui lá o prêmio do melhor agronauta do ano, tal. É um ET criado pelo Fernando Veloso, que é rotativo, ele é itinerante, vai de mão em mão. Tá? E aí a gente conversa sobre o futuro, como é que nós vamos se organizar melhor, né, Lívia? Né? Como é que é a nossa promoção, enfim, e quais são os temas que nós vamos abordar. Então eu gostaria muito que para essa reunião a gente tivesse o envolvimento dos nossos ouvintes, dando dicas assim, quais os temas mais importantes que a gente deveria abordar e de que maneira. Nós estamos fazendo certo, estamos fazendo errado, vamos fazer ao vivo, vamos fazer... Né? Sabe o quê? Porque eu achei que quando a gente comemorou 100 episódios, a fartura de ideias foi muito grande. E isso para nós nos nutre, nos recarrega as baterias e faz a gente melhorar. Então eu queria seguir esse assim, ó, nós vamos ter reunião dia 20, até lá, vocês, pelos canais que vocês têm, né, WhatsApp e tal, contato com algum dos agronautas, mande dicas e a gente vai considerá-las para o nosso planejamento futuro. Boa, Caju, boa. E eu ia só complementar, Vasco, a tua dica, porque eu lembrei que tem um episódio
com a Maria Ângela no Agro Resenha, do Paulo. O Paulo é o host, é muito bom. E também a Yara, recentemente conversou com ele na Expo Inter e foi publicado recente. Ótimo também. Maravilhosa aí a conversa da Yara. Divina. então Eu também já dois tive com ele, episódios. com o Paulo. Eu Eu já não também vejo, já Ah, é participei. verdade, eu vou Coloca o link, colocar. Mas eu faço. manda o link então. Coloco sim. Coloco da Ana também. Todo mundo que já falou, eu boto lá. Muito legal. Então tá, pessoal, vou parar aqui nossa gravação. Valeu, povo! Valeu! Falou. Um abraço a todos. Chegamos ao fim de mais um episódio. E se você ficou com a gente até aqui, nosso muito obrigado. É por você que seguimos trazendo conversas que conectam o campo, a ciência e as pessoas. Gostou desse episódio? Compartilha com quem também vive o agro. Vamos juntos espalhar conhecimento e fortalecer essa rede. No nosso Instagram, @osagronautas, você acompanha os bastidores, novidades e tudo que está rolando por trás do microfone. Lembrando que nosso podcast está disponível no Spotify, no YouTube e também no Deezer, para você ouvir onde e quando quiser. Porque aqui, Vozes Unidas pela Pecuária não é só um slogan, é a essência do que a gente constrói em cada episódio. O agro continua e a gente te espera no próximo episódio.